O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Segunda parte, capítulo 4. As várias existências do Espírito. A reencarnação. 166. Como a alma que não alcançou a perfeição durante a vida no corpo físico pode acabar de se depurar, submetendo-se à prova de uma nova existência. 166. Como a alma realiza essa nova existência? É pela sua transformação como espírito? A alma, ao evoluir, sofre, sem dúvida, uma transformação. Mas, para isso, é necessário que ela passe pela experiência de vida num corpo físico. 166b. Então, a alma precisa passar por muitas existências num corpo físico? Sim, todos nós passamos por muitas existências no corpo. Os que afirmam o contrário querem manter vocês na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. 166c. Depois de deixar o corpo, a alma reencarna em um novo corpo físico? É assim que se deve entender? Perfeitamente. 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Expiação. Melhoramento progressivo da humanidade. Sem ela, onde estaria a justiça divina? 168. O número de encarnações é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se libertar de todas as imperfeições, não precisará mais das provas em corpo físico. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha rápido se poupa de muitas provas. Mesmo assim, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. 170. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Transforma-se em um espírito bem-aventurado, em um espírito puro. Justiça da reencarnação. 171. Em que se baseia o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois não cansamos de repetir, o bom Pai deixa sempre uma porta aberta para o arrependimento de seus filhos. A razão não nos indica que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não tiveram as oportunidades para se melhorarem? Todos os homens não são filhos de Deus? Somente entre os egoístas é comum a injustiça, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Observação: na resposta dada pelo Espírito, a revelação deve ser entendida como sendo a revelação de Moisés através dos 10 mandamentos, de Jesus através de seus ensinamentos e, por fim, do Espiritismo através de todos os espíritos que se manifestaram para instruir os homens por meio das psicofonias e psicografias. Podemos citar ainda todos os verdadeiros profetas que antecederam Jesus e que também tiveram a missão de contribuir para o esclarecimento da humanidade. Comentário de Kardec. Todos os espíritos têm por destino a perfeição, e Deus fornece os meios de alcançá-la pelas provações da vida no corpo físico.
A justiça divina nos permite realizar em nossas existências aquilo que não conseguimos realizar em existências anteriores. Deus não seria nem justo nem bom se condenasse para sempre os que encontram no próprio meio em que vivem obstáculos ao seu melhoramento, principalmente quando esses obstáculos independem da sua vontade. Se o destino do homem fosse irrevogavelmente fixado após a sua morte, Deus não estaria pesando as ações de todas as criaturas em uma mesma balança e também não estaria sendo imparcial. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o espírito várias existências sucessivas num corpo físico, é a única que corresponde à ideia que fazemos da justiça de Deus em relação aos homens que estão numa condição moral inferior. É também a única que pode nos explicar o futuro e fundamentar as nossas esperanças, porque nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros mediante novas encarnações. A razão nos indica a necessidade da reencarnação e os espíritos a ensinam. O homem que tem consciência da sua inferioridade encontra uma esperança consoladora na doutrina da reencarnação. Se ele acredita na justiça de Deus, não pode querer ser tratado, perante a eternidade, de maneira igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o exclui para sempre do bem supremo e de que ele poderá conquistá-lo através de novos esforços, o sustenta e reanima a sua coragem. Quem é que, no final de sua caminhada, não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que não mais poderá aproveitar? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida, pois o espírito a aproveitará em uma nova existência. Encarnação nos diferentes mundos. 172. Todas as nossas encarnações se realizam na Terra? Não, nem todas. As encarnações se realizam em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem serão as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. 173. A cada encarnação, o espírito passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias encarnações no mesmo globo. Ele pode ter várias encarnações no mesmo globo, se ainda não avançou o suficiente para passar ao mundo superior. 173a. Então podemos viver várias vezes na Terra? Sim, certamente. 173b. Podemos voltar à Terra depois de ter vivido em outros mundos? Com certeza. É possível que você já tenha vivido em outros mundos e na Terra. 174. Voltar a viver na Terra é uma necessidade? Não. Mas se o homem não progride, pode ir para um mundo que não seja melhor e que pode ser ainda pior do que a Terra. 175. Existe alguma vantagem em voltar a viver na Terra? Nenhuma vantagem em especial, a não ser que se volte para cumprir uma missão. Neste caso, se progride tanto na Terra como em qualquer outro mundo. 175a. Não seria mais feliz continuar na condição de espírito? Não, certamente que não. O espírito permaneceria estacionário, e o que ele quer é avançar para Deus. 176.
Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar na Terra sem jamais terem passado por ela? Sim, do mesmo modo que você também pode encarnar em outros mundos. Todos os mundos são solidários, estão interligados. O que não realizamos num, podemos realizar no outro. 176A. Então existem homens que estão na Terra pela primeira vez? Sim, existem muitos, e em diferentes graus de adiantamento. 176B. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer um espírito que está na Terra pela primeira vez? Isso não teria nenhuma utilidade. 177. Para alcançar a perfeição e a felicidade suprema, que é o objetivo final de todos os homens, o espírito precisa encarnar em todos os mundos que existem no universo? Não, pois existem diversos mundos que estão no mesmo grau da escala evolutiva, nos quais o espírito não aprenderia nada de novo. 177A. Então, como explicar as muitas existências do espírito no mesmo globo? A cada encarnação, o espírito pode ocupar posições diferentes, o que constitui para ele outras oportunidades de aprendizado. 178. Os espíritos podem renascer fisicamente em mundos relativamente inferiores ao que já viveram? Sim, quando recebem a missão de ajudar no progresso desses mundos. Nesse caso, aceitam com alegria as dificuldades dessa existência, pois ela será para eles uma oportunidade de adiantamento. 178A. Pode-se encarnar em mundos inferiores também por expiação? Deus pode enviar espíritos rebeldes para esses mundos? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não regridem. Se não progrediram, sua punição consiste em recomeçar as existências mal vividas no mundo adequado à sua natureza. 178B. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que falharam em suas missões ou em suas provas. 179. Os seres que habitam o mundo já alcançaram o mesmo grau de perfeição? Não. Em todos os mundos acontece como na Terra. Existem seres mais e menos evoluídos. 180. Ao passar deste mundo para o outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde. O que pode acontecer é que o espírito não disponha dos meios para manifestá-la. Isso dependerá de sua superioridade e das condições do corpo que irá adquirir. Ver influência do organismo, pergunta número 367 e seguintes. 181. Os seres que habitam os diferentes mundos possuem corpos semelhantes aos nossos? É claro que eles possuem corpos, porque o espírito precisa estar revestido de matéria para atuar sobre a matéria. Mas esse corpo é mais ou menos material, conforme o grau de evolução a que chegaram os espíritos. É isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Na casa do Pai há muitas moradas, e elas estão em diferentes graus de evolução. Alguns já sabem e têm consciência disso aqui na Terra, enquanto outros nada sabem. Observação: o espírito sempre se reveste da matéria que seja adequada ao mundo onde ele é chamado a viver.
Assim, espíritos mais evoluídos se revestem de matéria mais sutil, enquanto espíritos menos evoluídos se revestem de matéria mais grosseira. 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos, só podemos responder conforme o grau de adiantamento em que vocês se encontram. Assim, não podemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. Comentário de Kardec. À medida que o espírito se purifica, o corpo físico que o reveste se aproxima da natureza espiritual. A matéria torna-se menos densa e ele já não se arrasta mais penosamente pelo solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem mutuamente para se alimentar. O espírito se acha mais livre e tem, das coisas que estão mais distantes, percepções que desconhecemos. Vê com os olhos do corpo o que só entrevemos pelo pensamento. A perfeição dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que eles estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que, nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não possuem objetivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a enfrentam sem nenhum temor e entendem a morte como uma simples transformação. O número de anos vividos nos diferentes mundos parece ter relação com o grau de superioridade física e moral de seus habitantes, o que é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito às alternâncias que o desorganizam. Quanto mais puro for o espírito, menos ele ficará sujeito às paixões que o consomem. Essa é ainda uma graça da providência, que desse modo quer abreviar os sofrimentos à medida que evoluímos. 183. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito passa por uma nova infância? Em todos os mundos, a infância é uma transição necessária, mas nem sempre é tão atrasada como na Terra. 184. O espírito pode escolher o novo mundo onde vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir o que deseja e receberá se assim o merecer. Os espíritos somente podem habitar mundos que sejam compatíveis com o seu grau evolutivo. 184-A. Se o espírito nada pedir, o que determina o mundo onde ele irá encarnar? O seu grau de evolução. 185. O estado físico e moral dos seres vivos é sempre o mesmo em cada mundo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. No início, todos os mundos são inferiores. A Terra passará por uma transformação e se tornará um verdadeiro paraíso quando os homens se tornarem bons. Comentário de Kardec. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças mais evoluídas sucederão às atuais, assim como as atuais sucederam às mais atrasadas. 186. Existem mundos onde o espírito deixa de se revestir com corpos materiais, tendo por envoltório apenas o perispírito? Sim, existem. E nesses mundos,
O envoltório, ou perispírito, torna-se tão etéreo que para vocês é como se não existisse. Esse é o estado dos espíritos puros. 186A. Então, não existe uma demarcação precisa entre o estado correspondente às últimas encarnações e o estado de espírito puro? Essa demarcação não existe. A diferença entre os estados vai se apagando pouco a pouco até se tornar imperceptível, assim como a noite se desfaz diante das primeiras claridades do dia. 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não, essa substância é mais ou menos etérea. Ao passar de um mundo para o outro, o espírito se reveste com a matéria própria de cada mundo, e essa mudança ocorre com a rapidez de um relâmpago. 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou habitam o espaço universal, sem estarem ligados a um mundo específico. Os espíritos puros habitam determinados mundos, mas não estão confinados a eles como os homens estão à Terra. Eles podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. Comentário de Kardec. De acordo com o ensinamento dos espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um dos que possui os habitantes menos adiantados, tanto física quanto moralmente. Marte estaria em estágio ainda inferior à Terra e Júpiter muito superior em todos os sentidos. O Sol não seria um mundo habitado por seres com corpo físico, mas um local de reunião de espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos que eles dirigem, por intermédio de espíritos menos elevados. Esses pensamentos seriam transmitidos aos espíritos menos elevados por meio do fluido cósmico universal. Do ponto de vista de sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, ao que parece, estariam nas mesmas condições. O volume de cada planeta e a distância que eles se encontram do Sol não tem nenhuma relação com seu grau de adiantamento, pois se assim fosse, Vênus deveria estar mais adiantado do que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Muitos espíritos que foram personalidades conhecidas na Terra disseram estar reencarnados em Júpiter, que é um dos planetas mais próximos da perfeição. É de causar espanto que, num planeta tão adiantado, se encontrem homens que a opinião terrena não julgava tão evoluídos. Isso nada tem de surpreendente se considerarmos que alguns espíritos que habitam Júpiter podem ter sido enviados à Terra para desempenhar uma missão que, aos nossos olhos, não os colocaria em primeiro plano. Além disso, entre a existência que tiveram na Terra e a que passaram a ter em Júpiter, podem ter tido outras existências intermediárias, nas quais se melhoraram. E, finalmente, que, assim como na Terra, em Júpiter também existem diferentes níveis de desenvolvimento e que, entre esses níveis, pode haver a mesma distância que separa entre nós, o homem civilizado, do selvagem. Assim, o fato de um espírito habitar Júpiter não significa que ele esteja no nível dos seres mais adiantados daquele planeta. Da mesma maneira que uma pessoa comum não está no nível de um cientista da universidade só porque reside em Paris. As condições de longevidade dos espíritos não são, em todos os mundos, iguais às da Terra. Por isso, não podemos fazer comparações entre as idades. O espírito de uma pessoa já falecida há alguns anos foi evocado e disse haver encarnado 6 meses antes, no mundo
cujo nome nos é desconhecido. Interrogado sobre a idade que tinha nesse mundo, respondeu: Não posso avaliar porque o tempo lá não é contado como na Terra. Além do mais, o modo de vida não é o mesmo. Lá, o nosso desenvolvimento é bem mais rápido, embora não faça mais de 6 meses do tempo da Terra que lá estou. Posso dizer que a minha inteligência corresponde ao dos 30 anos de idade se estivesse na Terra. Muitas respostas semelhantes nos foram dadas por outros espíritos, e nisso não existe nada no que não se possa acreditar. Se existe na Terra um grande número de animais que adquirem em poucos meses seu desenvolvimento normal, por que o mesmo não poderia ocorrer com o homem em outros mundos? Um homem na Terra, com a idade de 30 anos, ainda está na infância do desenvolvimento que poderá atingir. É preciso ter uma visão bem curta para nos considerarmos os modelos da criação. Assim como é rebaixar a divindade, acreditar que, além do homem, nada mais seja possível para Deus. Transmigração progressiva. Observação. Transmigração. Passagem da alma de um corpo para o outro. 189. O espírito desfruta da plenitude de suas faculdades desde o princípio da sua formação? Não, porque o espírito, assim como o homem, também tem a sua infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva e ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. Somente aos poucos sua inteligência se desenvolve. 190. Qual é o estado da alma na sua primeira encarnação? Na primeira encarnação, a alma se encontra num estado semelhante ao do homem, quando está na infância. Sua inteligência apenas desabrocha e ela se prepara para a vida. 191. As almas dos nossos selvagens se encontram no estado da infância? Encontram-se no estado de uma infância relativa. Já são almas desenvolvidas, visto que possuem paixões. 191A. Então as paixões são um sinal de desenvolvimento? Desenvolvimento, sim. Perfeição, não. As paixões são um sinal de que a alma possui atividade e consciência de si mesma. Na alma primitiva, a inteligência e a vida estão em estado latente. Comentário de Kardec. A vida do espírito percorre as mesmas fases que o homem percorre no corpo físico. Passa gradualmente do estado embrionário ao da infância, para atingir, depois de um período, o estado adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que para o espírito não existe declínio nem velhice, como ocorre na vida corporal. A vida do espírito tem um começo, mas não tem um fim. E, do nosso ponto de vista, precisará de um tempo imenso para passar da infância espiritual a um desenvolvimento completo. Seu progresso se realizará não em um mundo apenas, mas em diversos mundos. Assim, a vida do espírito se compõe de uma série de existências em corpo físico, quando, em cada uma delas, terá a oportunidade de progredir. O mesmo ocorre com o homem encarnado, que a cada dia adquire um acréscimo de experiência e instrução. Porém, assim como na vida do homem existem dias que não lhe trazem nenhum proveito, na vida do espírito também ocorrem encarnações sem nenhuma utilidade, simplesmente porque ele não as soube aproveitar. 192.
Mediante uma conduta perfeita, é possível ao espírito vencer, já nessa vida, todos os graus da escala evolutiva e tornar-se um espírito puro, sem passar pelos graus intermediários? Não, porque aquilo que o homem julga ser perfeito está longe da perfeição. Existem qualidades que ele desconhece e que, por isso, não pode compreender. Ele pode ser tão perfeito quanto a sua natureza terrena o permita, mas não será a perfeição absoluta. Uma criança, por mais precoce que seja, precisa passar pela juventude para chegar à idade adulta. Isso também ocorre com o doente que precisa passar pela convalescença para recuperar a saúde. O espírito precisa progredir em conhecimento e moralidade. Para chegar ao topo da escala evolutiva, não basta que ele se adiante em apenas um aspecto. É preciso se adiantar em todos. Quanto mais o homem conseguir avançar em sua vida atual, menos longas e difíceis serão suas provas futuras. 192A. Por meio de uma conduta perfeita, o homem pode, pelo menos nessa vida, assegurar uma existência futura com menos amarguras? Sim, sem dúvidas. Pode abreviar a duração e reduzir as dificuldades do caminho. Apenas o negligente fica sempre na mesma posição. 193. Em uma nova existência, o homem pode descer em relação ao que já havia atingido na vida atual? Pode descer em relação à sua posição social. Como espírito, não. 194. A alma de um homem de bem pode, em uma nova encarnação, animar o corpo de um homem mau? Não. A alma não se modifica para pior. 194A. A alma de um homem mau pode transformar-se na alma de um homem de bem? Se ela se arrepender, sim, e isso será para ela uma recompensa. Comentário de Kardec. A evolução dos espíritos é progressiva e jamais retrocede. Eles se elevam gradualmente na hierarquia e não descem do nível que já alcançaram. Em suas diferentes reencarnações, os espíritos podem retroceder como homens, assumindo tarefas menos nobres, mas não retrocedem como espíritos. Assim, a alma de alguém que foi poderoso na Terra pode animar, em outra encarnação, um humilde operário e vice-versa. Frequentemente, os homens que estão moralmente mais adiantados ocupam posições sociais inferiores. Herodes era rei e Jesus, carpinteiro. 195. A possibilidade de se melhorar noutra existência não pode levar algumas pessoas a continuarem no mau caminho, alegando que poderão se corrigir mais tarde? Aquele que pensa assim é porque não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não lhe colocaria nenhum freio, porque sua razão repele essa ideia. Ao contrário, ela só reforçaria sua incredulidade sobre todas as coisas. Se apenas meios racionais tivessem sido empregados para orientar os homens, não haveria tantos incrédulos. Durante sua existência em corpo físico, um espírito imperfeito poderá pensar em adiar a sua melhora, mas, uma vez desencarnado, pensará diferente, porque logo perceberá o erro que cometeu, e um sentimento oposto a esse guiará os seus passos na nova encarnação. É assim que se realiza o progresso, e é por isso que existem na Terra homens mais avançados que outros. Uns já possuem a experiência que outros ainda não têm, mas que irão adquirir pouco a pouco.
Depende apenas do homem impulsionar ou retardar indefinidamente o seu próprio progresso. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição ruim deseja sair dela o mais rápido possível. Aquele que está convencido de que as dificuldades dessa vida são as consequências de suas próprias imperfeições, procurará garantir para si uma existência menos sofrida. Este pensamento o desviará mais depressa do caminho do mal do que a ideia do fogo eterno, na qual não acredita. 196. Se os espíritos apenas podem se melhorar suportando as dificuldades da existência em corpo físico, podemos concluir que a vida material é uma espécie de depurador, pelo qual devem passar todos os seres do mundo espiritual para alcançarem a perfeição? Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas, somente depois de muitas encarnações sucessivas é que eles atingem, num tempo mais ou menos longo e conforme os esforços empregados, o objetivo para o qual se destinam: a perfeição. 196-A. É o corpo físico que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? O espírito é tudo. O corpo físico é apenas uma vestimenta que apodrece. Eis tudo. Assim, é sempre o espírito que influencia o corpo. Comentário de Kardec. Temos, no suco de uva que se transforma em vinho, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. O suco contém o licor que se chama espírito ou álcool, mas enfraquecido por várias substâncias estranhas que lhe alteram a essência. Essa essência só atinge a pureza absoluta após diversas destilações. A cada destilação, a essência vai se separando de algumas impurezas. O alambique é o corpo físico no qual o espírito tem que entrar para se purificar. As substâncias estranhas correspondem ao perispírito, que também se purifica à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Destino das crianças após a morte. 197. O espírito de uma criança que desencarna com pouca idade pode ser tão adiantado quanto o de um adulto? Pode, e algumas vezes é bem mais adiantado, principalmente se esse espírito já viveu várias existências, onde adquiriu experiências e aproveitou para progredir. 197-A. Então, o espírito de uma criança pode ser mais adiantado que o do seu pai? Pode, e isso é muito frequente. Vocês já não perceberam esse fato inúmeras vezes na Terra? 198. O espírito de uma criança que morre em tenra idade, por não ter podido praticar o mal, pertence aos graus superiores da escala espírita? Se não fez o mal, também não fez o bem, e Deus não o isenta das provas pelas quais precisa passar. Seu grau de pureza não se deve ao fato de ter animado o corpo de uma criança, e sim porque era mais evoluído. Ele já realizou um progresso como espírito. 199. Por que a vida é interrompida com tanta frequência na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior que foi interrompida antes do tempo previsto. Geralmente, a morte de uma criança constitui também uma provação
ou uma expiação para os pais. 199A. O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ele aguardará, no mundo dos espíritos, o recomeço de uma nova existência. Comentário de Kardec. Se o homem tivesse apenas uma existência e depois da morte seu destino fosse fixado para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre com pouca idade para desfrutar, sem esforços, da felicidade eterna? E com que direito essa metade da população ficaria desobrigada de viver uma vida, geralmente dura e difícil, a que se submete a outra metade? Tal ordem de coisas não estaria em concordância com a justiça de Deus. Com a reencarnação, as coisas ficariam iguais para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favorecer a quem quer que seja. Aqueles que retardam a sua evolução, somente a si mesmos poderão se queixar. O homem deve ter o mérito e também a responsabilidade por seus atos. Não é racional considerar a infância como sendo um estado normal de inocência. Não vemos com frequência crianças dotadas de piores instintos, numa idade onde a educação ainda não pode exercer a sua influência? Não existem algumas crianças que parecem trazer do berço a astúcia, a falsidade, a malícia, até mesmo o instinto para roubo e para homicídio, apesar dos bons exemplos que recebem daqueles com quem elas convivem? A lei civil as absolve de suas más ações porque entende que elas agiram sem discernimento. Tem razão, a lei, pois elas realmente agem mais por instinto do que por intencionalmente. Porém, de onde vêm esses instintos tão diferentes entre crianças da mesma idade, educadas na mesma condição e submetidas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito que as anima, uma vez que a educação em nada contribui para isso? As crianças que são viciosas o são porque os seus espíritos progrediram menos e, portanto, sofrem as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas dos atos que praticaram em existências anteriores. É assim que a lei é igual para todos e a justiça de Deus a todos alcança. Sexo e espíritos. 200. Os espíritos têm sexo? Não como vocês entendem, pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo por base a afinidade de sentimentos. 201. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar, em uma nova existência, o corpo de uma mulher e vice-versa? Certamente, os espíritos que animam os homens e as mulheres são os mesmos. 202. Quando o espírito está desencarnado, ele prefere animar o corpo de um homem ou de uma mulher. Isso pouco importa ao espírito. A escolha vai depender das provas que precisará vivenciar. Comentário de Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece a oportunidade de adquirir novas experiências. Aquele que encarnasse sempre como homem, apenas saberia o que os homens sabem. Parentesco e filiação. 203. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou lhes dão apenas a vida animal, a qual,
uma nova alma vem, mais tarde, lhes acrescentar a vida moral. Os pais dão somente a vida animal, uma vez que a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. 204. Uma vez que o homem já viveu muitas existências, seu círculo de parentes inclui os da existência atual e o das existências anteriores? Sim, não pode ser de outra forma. As diversas existências em corpo físico estabelecem, entre os espíritos, ligações que vêm de existências anteriores. A simpatia que sentimos por pessoas que nos parecem estranhas pode ser explicada por meio dessas ligações anteriores. 205. Alguns dizem que a reencarnação destrói os laços de família, porque faz com que as pessoas se lembrem também das afeições que tiveram em existências anteriores. Essa afirmação é correta? A reencarnação não destrói os laços de família. Ao contrário, ela os amplia. O parentesco, tendo como base as afeições anteriores, faz com que as ligações entre os membros de uma mesma família sejam mais sólidas. A doutrina da reencarnação também amplia a fraternidade entre os homens, pois entre os nossos vizinhos ou entre os nossos empregados podem estar espíritos que já foram ligados a nós por laços de sangue. 205A. A reencarnação diminui a importância que alguns dão aos seus antepassados, visto que cada um pode ter tido como pai um espírito que pertenceu a outra raça ou que viveu em uma condição muito diversa? É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. O que a maioria leva em grande consideração em seus antepassados são os títulos, a posição e a fortuna. Os mesmos que sentiriam vergonha por ter tido como antepassado um honrado sapateiro, ficariam envaidecidos por descender de um nobre devasso. Mas, digam ou façam o que quiserem, isso não impedirá que as coisas sejam como são, porque Deus não criou as leis da natureza de acordo com a vontade dos homens. 206. Se os espíritos de uma mesma família não possuem ligações anteriores entre si, o culto aos antepassados seria uma coisa ridícula? Certamente que não. Todo homem deve considerar-se feliz por pertencer a uma família na qual encarnaram espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, eles têm afeição por aqueles que lhes são ligados pelos laços de família. Muitas vezes, eles são atraídos para determinadas famílias por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Os espíritos dos antepassados de vocês não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes é oferecido por orgulho. O mérito que eles tiveram só se refletirá em vocês à medida que seguirem os seus bons exemplos. É apenas assim que a lembrança dos descendentes poderá ser agradável e útil aos seus antepassados. Semelhanças físicas e morais. 207. Muitas vezes, os pais transmitem aos filhos a semelhança física. Podem transmitir também a semelhança moral? Não, porque o espírito do pai é diferente do espírito do filho. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes existe apenas os laços de sangue. 207A. Então, de onde vêm as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos?
São espíritos simpáticos que se atraem pela afinidade de suas tendências. 208. Os pais exercem alguma influência sobre o espírito dos filhos após o nascimento? Sim, exercem uma influência muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso uns dos outros. Os pais têm por missão desenvolver o espírito de seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa de muita seriedade e serão responsabilizados na parte que lhes cabe se falharem. 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem, por afinidade, um espírito bom para animar o corpo de seu filho. Um espírito inferior pode pedir pais bons na esperança de que, através de seus conselhos, ele possa seguir um caminho melhor e, muitas vezes, Deus o atende. 210. Por seus pensamentos e preces, os pais podem atrair um espírito bom para o corpo de seu filho, no lugar de um espírito inferior? Não, mas os pais podem tornar melhor o espírito do filho que Deus lhes confiou. Aliás, esse é o dever dos pais. Filhos maus são sempre uma provação para os pais que os recebem. 211. De onde vem a semelhança de caráter que, frequentemente, existe entre os irmãos, especialmente entre os gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam pela afinidade de seus sentimentos e que sentem-se felizes por estarem juntos. 212. Nas crianças que nascem com os corpos ligados e que possuem alguns órgãos em comum, existem dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? Sim, existem dois espíritos, pois são dois os corpos. Entretanto, a semelhança entre essas crianças é tão grande que parece existir um só espírito. Observação: esses gêmeos, em que os corpos nascem ligados, são também conhecidos por chifópagos, ou irmãos siameses, e foram tidos por muito tempo como monstros. Hoje, pela melhor compreensão das leis da reencarnação, sabe-se que são espíritos que possuem grandes débitos entre si e recebem esta oportunidade como prova redentora. Atualmente, a medicina consegue, através de cirurgias muito delicadas, separar alguns gêmeos, quando estes possuem órgãos individualizados. 213. Se os espíritos que encarnam como gêmeos o fazem por afinidade, de onde vem a aversão que muitas vezes existe entre eles? Não existe uma regra que diga que os gêmeos tenham que ser espíritos que possuam uma afinidade entre si. Espíritos inferiores podem solicitar uma reencarnação para lutarem juntos na Terra. Observação: os gêmeos podem ser inimigos do passado que, através da reencarnação, recebem a oportunidade de extinguir velhas diferenças. Também podem ser amigos que reencarnam com a missão de se ajudar. 214. O que pensar das histórias de crianças gêmeas que lutam no ventre materno? Essas histórias não passam de lendas. Servem para dar ideia de que o ódio entre os gêmeos era muito antigo e que se manifesta antes mesmo do nascimento. Geralmente, vocês não levam muito em conta as imagens poéticas. Observação: toda criança se movimenta no ventre materno. No caso dos gêmeos, temos a impressão de que estão lutando, o que certamente não passa de impressão. 215. De onde vêm as diferenças que se observam entre os povos?
Os espíritos também têm famílias, que são formadas pelas semelhanças de suas tendências, mais ou menos purificadas segundo o grau de elevação que já alcançaram. Um povo é uma grande família na qual se reúnem espíritos que possuem afinidades entre si. A semelhança que existe na característica que distingue cada povo origina-se na tendência que os membros dessa família têm para se unir. Por acaso julgam que espíritos bons e caridosos procuram um povo rude e grosseiro para reencarnar? Não, os espíritos simpatizam com os povos, assim como simpatizam com os indivíduos. É nessas coletividades que eles sentem que estão no ambiente que lhes é próprio. Observação: espíritos bons e caridosos, quando reencarnam entre povos rudes e grosseiros, o fazem para cumprir uma missão. Normalmente, essa missão é a de ajudar esses povos a progredir. 216. Em suas novas existências, o homem conserva os traços do caráter moral de suas existências anteriores? Sim, isso pode acontecer, mas, ao se melhorar, ele se modifica. Pode ocorrer também que a sua posição social não seja a mesma. Se de senhor ele passar a escravo, seus gostos serão diferentes e dificilmente poderíamos reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas reencarnações, suas manifestações podem ter uma ou outra semelhança com as das existências anteriores, ainda que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável lhe venha mudar completamente o caráter. Assim, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso, desde que tenha se arrependido. 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços físicos de suas existências anteriores? O corpo da encarnação atual não tem nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior, que já foi totalmente consumido. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Embora o corpo físico seja apenas matéria, ele é modelado pelas qualidades do espírito que lhe imprime certas características, principalmente no rosto. É por isso que se diz que os olhos são o espelho da alma, ou melhor, o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Existem pessoas feias que possuem alguma coisa que agrada. Trata-se de um espírito bom, sensato e humanitário, animando um corpo feio. Por outro lado, existem pessoas belíssimas que nada despertam e às vezes até provocam um sentimento de repulsa. É comum pensar que apenas os corpos muito bonitos são destinados aos espíritos mais adiantados. Entretanto, é possível encontrar todos os dias homens de bem sem nenhuma beleza exterior e algumas vezes até disformes. Existem aqueles que, mesmo não se parecendo com ninguém, passam aos demais um ar familiar, apenas por possuírem gostos e tendências semelhantes aos que os rodeiam. Comentário de Kardec: o corpo que o espírito utiliza em uma nova encarnação não tem nenhuma relação com o corpo da encarnação anterior, uma vez que o corpo novo pode ter tido uma procedência muito diversa do antigo. Entretanto, seria um absurdo supor-se que, numa sucessão de existências, não pudesse haver uma eventual semelhança entre uma encarnação e outra. Frequentemente, as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem para suas manifestações, imprimindo na fisionomia e até mesmo no conjunto das maneiras um jeito próprio. É assim que, num corpo mais humilde,
pode-se encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto que sob a figura de um grande senhor, esconde-se por vezes a expressão da baixeza e da desonra. Algumas pessoas, saindo de posições inferiores, adquirem sem muitos esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo reencontrar nesse meio o seu ambiente. Outras, entretanto, apesar de já terem nascido e se educado nesse meio, parecem estar sempre deslocadas. Como explicar isso, senão pelo reflexo daquilo que o espírito foi antes? Ideias inatas. Observação. Ideias inatas. Ideias que já nascem com o indivíduo. 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores? Ele possui uma vaga lembrança. É a essa lembrança que chamamos de ideias inatas. 218A. Sendo assim, a teoria das ideias inatas não é uma fantasia? Não. Os conhecimentos adquiridos em existências anteriores não se perdem. O espírito, quando se liberta do corpo físico, sempre os recorda. Durante a encarnação, ele pode esquecê-los em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda ajuda-o em seu adiantamento. Se não fosse assim, o espírito estaria sempre recomeçando. A cada nova existência, o espírito tem como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. 218b. Então, deve existir uma grande ligação entre duas existências consecutivas. Essa ligação nem sempre é tão grande quanto o homem imagina, porque, em geral, as posições que o espírito ocupa são muito diferentes. Sem contar que no intervalo entre uma encarnação e outra, pode ter progredido bastante. Ver pergunta número 216. 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias daqueles que, mesmo sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, o cálculo, etc.? Lembrança do passado. Progresso anterior realizado pelo espírito, mas que ele mesmo não tem consciência. Se não fosse assim, de onde viriam esses conhecimentos? O corpo muda, mas o espírito não. Embora troque de roupa, ou melhor, de corpo físico a cada encarnação. 220. Ao mudar de corpo, o espírito pode perder algumas faculdades intelectuais, como o gosto pelas artes, por exemplo? Sim, principalmente se fez mau uso de sua inteligência. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida durante uma existência inteira, porque o espírito reencarnou para desenvolver outra que não tem relação com aquela. É por isso que a faculdade já adquirida em outras existências permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. Observação: todo o progresso realizado pelo espírito lhe pertence e ele jamais o perde, pois precisará de todos os conhecimentos, tanto intelectual quanto moral, completamente desenvolvidos para alcançar o estado de espírito puro. Assim, as inúmeras encarnações tornam-se necessárias, porque em cada uma delas o espírito progride em alguma coisa, mesmo que esse progresso seja muito pequeno. 221. O sentimento intuitivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura devem ser atribuídos a uma lembrança que o homem traz, mesmo estando no estado de selvagem?
É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito, antes de encarnar, mas o orgulho, muitas vezes, não permite que esse sentimento se manifeste. 221-A. Certas crenças relativas à doutrina espírita e que se encontram em todos os povos também podem ser creditadas a essa mesma lembrança, ou seja, ao sentimento instintivo da existência de Deus e ao pressentimento da vida futura? A doutrina espírita é tão antiga quanto o mundo. Eis porque a encontramos em toda parte, o que constitui uma prova de que ela é verdadeira. O espírito encarnado conserva a intuição de quando era espírito desencarnado. Por isso, possui, instintivamente, a consciência da existência do mundo invisível. Entretanto, o preconceito, a ignorância e a superstição muitas vezes não permitem que essa consciência se manifeste.